Matheus. Matheus é bacharel em Ciências e Humanidades e Relações Internacionais pela UFABC. Foi pesquisador do Observatório de Política Externa e Inserção Internacional do Brasil na universidade. É cristão, membro da Igreja Batista Urbana, em Santo André, e vai estar aqui com a gente hoje. Passa a palavra para ele. Muito obrigado, Matheus, pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente hoje. Tô muito feliz de estar aqui, sabia? Quando o Derek me chamou, eu falei assim, nossa, mas eu, né? Tanta gente boa aí para falar do assunto e tipo... Mas beleza, né? Ele pediu, né? Eu vou aparecer sim. Boa noite. O Derek me apresentou um pouquinho aí, né? Eu acho que meu currículo não é muito maior do que isso, não. Então não sei se tem muita coisa a mais para apresentar. Eu acho que o fato de eu ter caminhado, né, com a ABU enquanto eu estive na universidade e por eu ter estado na universidade também, são fatos que têm a ver com o que a gente vai conversar hoje. Hoje eu já não estou mais na universidade, né? Eu me formei na metade do ano passado e eu estou atuando em comércio exterior, né? Pensando em migrar, quem sabe, de carreira, né? Estamos aí em oração, né? Nesse aspecto. Eu repito, né? É um prazer estar aqui. Eu acho que a ideia hoje, né? Eu não quero dar uma aula de CTS para vocês e nem uma aula de EDS, né? Quem é da UFABC sabe o que eu estou falando, né? São matérias bem específicas, que a gente estuda a história da ciência e tudo mais. Eu não vou me aprofundar nessas coisas, mas eu quero dar uma passada bem rápida em alguns aspectos, porque tem coisas que eu não poderia deixar de falar. Nessa apresentação, eu dividi basicamente em 3 partes. Então, primeiro eu vou falar sobre ciência e religião, né? Possíveis conflitos, diálogos, né? Afins. Vou falar um pouco de humanidades, para a gente situar em que parte do conflito a gente está. E depois conversar. Então, depois a gente falar da vida. Então, eu vou falar um pouco da minha vida na universidade, mas também queria ouvir de vocês, porque eu acho que um ponto de vista só não é tão válido para uma conversa que a gente quer até hoje. Acho que eu gostaria de ouvir vocês também, porque a gente tem que delimitar também nossa visão. Então, a gente está tendo a visão do quê, tipo, sobre qual perspectiva e sobre qual experiência. Então, eu acho importante a participação de vocês nisso. O título, né, dessa conversa nossa é Fé e Humanidades, né, diálogo ou conflito. E, antes de mais nada, a gente tem que falar o que é esse conflito, né, esse conflito no caso de ciência e religião, depois vai para humanidades. E de antemão eu aviso que aqui no Brasil a gente tem pouca literatura em português que trate com muita profundidade sobre o tema ciência e religião. Então, aqui a gente... eu trouxe aqui algumas citações de livros em inglês e também tem um em português que eu vou citar. Adianto que eu não li eles inteiros, porque é um tema que eu não me aprofundei muito, mas ao mesmo tempo eu sei que são autores muito bons e que muitas pessoas me recomendaram, então não tem como, acho, você passar por esse assunto sem ler esses caras. A primeira citação que eu vou trazer é do Joshua Moritz, né, de Science and Religion. Ele diz que dentro da cultura global do século XXI, 2 das maiores forças aptas para transformações e fontes de inspiração, seja para o bem, seja para o mal, são a ciência e a religião, né? Eu tenho a impressão que nesses lados, um acha que só o outro faz mal e o outro acha que só um faz mal. E eu acho muito válida essa citação do Joshua, porque são forças muito importantes para a sociedade, são forças muito importantes para o nosso mundo. Não tem como a gente explicar os fenômenos sociais, né, os fenômenos humanos e naturais também nesse mundo sem considerar essas 2 visões de mundo. E de quebra tem até a citação do Alistair McGrath, que é o livro em português, né, que eu falei que tem mais recente, que é o Ciência e Religião, Fundamentos para o Diálogo, que a exploração de como esses 2 entes se relacionam, então a gente está falando da ciência e da religião, tem potencial tanto de conflito quanto de enriquecimento mútuo. Então, muitas vezes nós, né, eu vou partir do pressuposto aqui que todos nós somos cristãos, né,
Se alguém não for, me perdoe, mas eu vou partir desse pressuposto. Muitas vezes a gente acha que a gente só pode aprender com o outro lado, sem que eles não possam aprender muito com a gente. E dentro da Bíblia a gente encontra também certas definições da condição humana, dos rumos do mundo, sobre redenção, sobre vida terrena. Então, assim, entendo que os dois lados podem se aprofundar e se enriquecerem nessa relação. E essa relação é interdisciplinar e oferece uma visão mais rica do nosso mundo e da nossa humanidade do que seria possível a qualquer um desses parceiros de diálogo por conta própria. Então, entender os dois lados é fundamental para a gente ter uma visão muito rica desse mundo. A gente brinca que muitas vezes a gente acha que na Bíblia a gente vai encontrar tudo, ou fora da Bíblia a gente vai encontrar tudo. E tem até eu tenho uma ideia que parece ser polêmica, mas ela não deveria ser polêmica, né? Claro que essa ideia não é minha, mas eu concordo, que a Bíblia toda ela é verdade. Isso eu acredito fielmente. Mas a Bíblia não contém toda a verdade. Então, por exemplo, se eu quiser saber como reagir a uma pandemia global de SARS-CoV-2, eu não vou encontrar essa verdade na Bíblia. Claro que dentro da lei mosaica a gente tem algumas recomendações que Deus dá ao povo sobre tratar doenças infecciosas. Então, lavar as mãos, manter distanciamento. Não, igual eu falei, não que não seja verdade, mas dado o devido contexto, a gente não poderia extrair aquilo para todas as doenças infecciosas do mundo, né? Todas as doenças que existem. Eu estou trazendo esse exemplo só para dizer para vocês que para a gente entender o mundo, a gente precisa examinar tanto a ciência quanto a religião profundamente, para a gente entender ricamente, né? Claro. E um conceito que o McGrath traz, que é algo que me cativou muito nessa literatura dele, que é o conceito do tabuleiro de xadrez. E eu acho que ele é um conceito muito aplicável para essa relação entre ciência e religião. O tabuleiro de xadrez, ele dispõe de 64 casas. E como vocês podem ver nessa pequena imagem, nem todas elas estão exploradas. Então, algumas áreas estão mais exploradas, outras não estão. Algumas áreas estão mais cheias e outras não estão. Tudo isso para dizer que quando a gente está fazendo um exame, quando a gente está tentando fazer um exame dentro da ciência, há muito campo a ser explorado. Não tem como a gente dizer que a gente sabe tudo ou que todas as coisas já foram descobertas. E grande parte da variedade desse campo diz muito sobre qual ciência a gente está buscando e qual religião a gente está examinando. Então, por exemplo, a gente estava conversando mesmo sobre a defesa do Raj hoje, e ele tinha um tema específico. E talvez seja um tema que alguém de um outro perfil, alguém de uma outra área do conhecimento também possa explorar de uma maneira diferente. Então a gente não pode dizer que a ciência ela é uma só e só uma pessoa pode falar sobre aquilo. Além disso, a gente tem várias religiões. Então a gente está falando de conflito de ciência e religião, a gente está falando de mais de uma ciência. A gente não está falando só de uma religião também. Claro que a gente está sendo honesto no nosso recorte aqui, nessa apresentação, então acredito que pelo menos a maioria de nós aqui é mais voltada à teologia evangélica, né, cristã evangélica, alguns até evangélico reformado, né, e dentro do evangélico também tem os que não são reformados, e dentro do cristianismo tem os católicos, e antes do cristianismo também tem o Islã, tem os judeus. Então, assim, a gente não pode dizer que há apenas um ponto de vista a ser analisado. E dentro da ciência isso não é diferente. Então, nessa minha investigação de entender como a minha carreira se relaciona com a fé, como eu vou enxergar Deus nas coisas que eu faço, muitas vezes você vai perceber que você está trilhando um caminho que ninguém trilhou. Porque cada um aqui é diferente. Cada um tem um perfil diferente.
Então, como que eu vou encontrar pessoas que estudam o que eu estudo e que sejam cristãs? Talvez você não encontre, talvez seja difícil. Então, eu estou dando essa volta para vocês para dizer que há campo para ser atuado. E há campo onde Deus possa ser glorificado. Eu acho que esse é o ponto dessa parte que a gente está conversando. Esse conceito do McGrath, ele traz muito essa ideia de diversidade e de que o mundo ele é muito mais complexo do que a gente imagina. Se você, por exemplo, na pandemia, quantos especialistas a gente ouviu diferente? A gente ouviu biólogos, ouviu virologistas, infectologistas, políticos. A gente ouviu muitas pessoas que podem falar sobre esse assunto. Especialistas em saúde pública, enfim. Então, e também para dizer também que o que eu estou trazendo para vocês agora, eu não vou ser nem pretencioso para dizer que eu vou explicar tudo que é um conflito entre ciência e religião, e ao mesmo tempo que eu não sou capaz de fazer isso nesse tempo necessário. Então, eu espero que enquanto vocês tenham ouvido aqui, vocês estejam ouvindo isso, vocês consigam captar essa ideia de que é possível Deus agir em todos os lugares e que há muito lugar a ser explorado. Claro que eu não sei se existe uma aliança bíblica de profissionais do Islã, sem judeus que fazem isso, não sei, né? Mas há um campo muito vasto a ser explorado. E nesse conflito, nessa briga, nessa interação, não sei como vocês gostam de chamar, o próprio McGrath ele traz quatro cenários específicos, 4 opções que nós temos para entender a ciência e religião. Então a gente tem o cenário do conflito. Eu confesso que na minha experiência eu vejo que o cenário de conflito ele é o mais propagado. Tanto por literatura, cientistas, imprensa. Eu percebo que é muito normal, de qualquer um dos lados, tanto cientistas, tanto religiosos, é muito normal a gente enxergar esse antagonismo sendo propagado. Então vai ter livro do cara que é ateu, do cara que é cristão, do cara que prova a existência de Deus, do cara que refuta, ou de que em tal debate, sei lá, em relação à legislação sobre o aborto na Colômbia, que é um tema dessa semana, por exemplo. Ah, mas você é religioso, você não pode falar. Ah, mas você está falando só do ponto de vista empírico. Então sempre vai... Eu percebo que essa lógica do conflito está sempre presente. Além da lógica do conflito, a gente pode enxergar a lógica da independência, que muitas pessoas acreditam. Então, que um lado nega o outro e cada um segue a sua vida. Eu entendo que esse lado da independência, ele seria válido se a gente não tivesse conflito. Então, se realmente fosse independente, não teria conflito. Acho que a gente não teria toda essa história que eu tô falando para vocês, né? Toda essa história de propagação, essa história, esse conflito que a gente vê dentro da ciência, dentro da academia, enfim. Além disso, a gente tem a posição do diálogo. Vocês percebem na bolinha ali que o diálogo ele não tá junto, mas você tem uma área cinzenta ali que pode haver um contato, pode haver algo em comum, mas eles não estão juntos. E por último, a gente tem a lógica da integração. Então, é possível esses dois entes se integrarem, serem de algum grau juntos, né? Grudados, um fazendo parte do outro. Eu quero saber que lado que vocês estão. Onde vocês enxergam que há uma melhor interação ou não interação dentro desse conflito? Partindo do pressuposto da experiência de vocês. Alguém? Eu acho que o diálogo acaba sendo a alternativa mais viável para o cristão, porque a integração ela acaba incorrendo em alguns riscos, como integrar errado, sei lá, que é uma coisa que, inclusive, acontecia quando a ciência surgiu como a gente conhece hoje, né, feita nas universidades. A gente sabe que algumas doutrinas teológicas se misturaram de uma forma estranha com doutrinas científicas.
e doutrinas teológicas que muitas vezes sequer eram provadas pela Bíblia, na verdade, né? Mas, enfim. Então, eu acho que a posição do diálogo é mais interessante, porque te permite questionar tanto se aquilo que você está vendo cientificamente é real, no sentido de que existe uma metodologia que apoia as suas conclusões científicas, ou se aquilo é apenas discurso disfarçado de ciência, quanto te permite também que você analise suas convicções teológicas e veja se elas realmente partem da Bíblia ou se elas partem apenas de uma tradição que às vezes não encontra tanto respaldo bíblico assim. Muito bom. Eu acho que vai muito de que lado a gente espera qual óculos a gente pretende usar, né? Então, muitas vezes a gente tenta olhar a religião pelo óculos da ciência, olhar a ciência pelo óculos da religião, né? Então, acho que qual óculos a gente prefere enxergar um ao outro. Opa, Pode falar. eu gosto da abordagem da Letícia, mas na prática, né? Às vezes a gente se esconde na independência, né? Então, a gente gosta de separar, né? Para não ter conflito. Então, eu cristão, ou eu, digamos, agnóstico, que seja, né? Eu vejo, né? Eu faço a ciência, mas tenho a minha fezinha aqui no canto, mas eu vou separar de maneira independente ali. Vou colocar cada coisa numa caixa e vou tentar viver feliz assim. Então, às vezes, na prática, a gente vive na independência, mas quanto certo era ter sempre uma mente aberta para o diálogo. Olha, eu diria que o diálogo em relação à teoria, né, a gente deve ser o diálogo, mas na vida prática, né, cotidiana, aplicação dos princípios, poderíamos ter uma integração. Então, vamos citar aqui um exemplo prático. Discutir sobre um determinado assunto de um ponto de vista metodológico, a teoria, os conceitos e tal. Aí é o diálogo, porque a integração corre os riscos aí, né, conforme a Letícia falou. Mas, no dia a dia, especialmente em situações de crise e tal, uma integração é possível dentro de certos limites. Mas em aspecto prático apenas. Eu entendo que, e claro, né, a minha visão, né, a minha opinião, a integração, mesmo no aspecto prático, que eu entendi o que você quis dizer, ela pode ser válida, mas eu acho muito difícil ela se sustentar ao ponto de a gente tratar isso como uma regra, justamente porque o conflito, em algum momento aquilo vai haver o conflito, vai haver o confronto. Em algum momento. Não acredito que sempre. Mas em algum momento a gente vai ter que escolher, né? Mas ao mesmo tempo não escolher dentro de uma batalha de inimigos, mas dentro de uma guerra de ideias. Então imagina que em algum assunto, e eu falo porque eu já vivi isso, eu já vi assuntos que eu entrava na universidade, eu entrava na sala de aula e eu via que fazia todo sentido. Só que aquilo feria alguns princípios. Mas fazia sentido dentro daquela lógica. Só que em algum grau isso iria embaçar algum princípio que eu tinha como fundamental. O que eu quero dizer é que eu acho que às vezes a integração vai acontecer, só que dentro desse espectro que a gente está apresentando aqui, né, dessas quatro possíveis interações, acreditar muitas vezes na integração, ainda que no âmbito prático, ela pode ser perigoso. Pode ser algo perigoso. Não sei, o que você acha, Giovanni? Ou se alguém quiser falar sobre isso também. Olha, eu acho que nesse caso, quando eu falo âmbito prático, cada situação concreta tem que ser observada. E eu acho que também que depende muito dos pressupostos teológicos, também até o posicionamento da pessoa que está envolvida para dificultar ou facilitar a integração.
Então, suponhamos que se a pessoa parte de um pressuposto teológico mais liberal, ela teria mais facilidade, às vezes em alguns pontos. Enquanto que o outro seria impossível qualquer tipo de integração. Mas, resumindo, isso daí é uma parte mais teórica. Resumindo, eu creio que a integração, quando é possível se dar, é apenas no campo prático e em situações bem específicas, concretas também. Por isso, não se deve fazer uma regra, né? Então, se for para escolher entre os quadros, com certeza é o diálogo. Posições. Legal. Rádio? Rádio levanta a mão primeiro. Opa, então vai ser eu. Eu estava pensando justamente no que o Giovanni falou, porque essa questão do conflito, independência, diálogo e integração, também a gente precisa pensar onde ela vai ser manifesta. A gente está falando de um conflito interno, um diálogo interno, uma integração interna sobre como você decide rumar sua carreira acadêmica, por exemplo, como a gente falou sobre estar no mestrado, né? E, assim, também a gente pode pensar nisso, como a gente se relaciona com nossos colegas, que têm visões de mundo diferentes. Então, em qual âmbito, né, a gente vai tratar isso? Eu tenho a pensar assim, nas vantagens, principalmente do diálogo, mas integração, eu penso também na questão de motivação para fazer o que eu faço, mesmo assim que eu não esteja, por exemplo, no meu mestrado, não desenvolvi algo que esteja diretamente relacionado à Bíblia, de partir de conceitos teológicos para trabalhar eles no meu mestrado, mas eu vi ali uma grande motivação para eu desenvolver esse trabalho, pensando no cuidado com a criação, no cuidado que Deus ordena que nós tenhamos com aquilo que foi criado. Então, de certa forma, isso é uma integração que eu vejo. E, bom, é uma opção de como isso se dá, mas eu diria que não é a única. A gente, então, voltando alguns slides, você tem as integrações que vão ser para o bem e as integrações que vão ser para o mal. E a gente tem que julgar conforme a gente lida com elas na prática. Eu acho que é muito o que o Giovanni falou casa muito com a gente estava com, acho que o slide anterior que a gente estava perguntando, né? Então, qual ciência, mas também qual religião? Qual aspecto teológico, né? Sobre qual aspecto a gente está falando? Porque dentro da teologia, igual o Giovanni mesmo falou, tem aquele que tem uma abordagem mais liberal. Então, talvez a relação dele com a ciência ou com algum tipo de ciência talvez seja um pouco mais fácil, né? Letícia? Então, uma integração que eu vejo que é extremamente necessária e que eu acho que até a ciência se beneficia dela, por nós levarmos essas questões para a ciência, é a integração dos valores e da ética. Porque um problema que a gente vem tendo nos últimos tempos aqui no Brasil, especialmente em ciências humanas, são pesquisadores que, assim, têm um pouco de desrespeito com o seu objeto de pesquisa, por exemplo, né, que fazem a sua pesquisa sem levar em consideração que ele não está fazendo a pesquisa com, sei lá, um pote de água ou uma série de elementos, mas sim com pessoas, e que aí acaba usando de artimanhas completamente irresponsáveis para fazer a pesquisa dele, como mentiras, enganos, manipulações, e tudo isso acaba gerando uma discussão ética em ciências humanas, que eu acho que os cristãos podem contribuir muito, sabe? Tanto por uma questão do nosso zelo com a verdade, quanto principalmente pela questão do nosso amor ao próximo. Então, eu acho que o pesquisador cristão de humanas, ele necessita integrar a fé dele à ciência, nesse caso, para que ele tenha amor pelo objeto de pesquisa dele também, porque também é uma pessoa que está ali. E eu acho que isso, inclusive, torna ele um pesquisador melhor. E eu acho que isso aí é exatamente o que a gente estava conversando no começo, de que
o lado do cientista que esteja um pouco, talvez um pouco mais afastado da religião, ele vai se beneficiar disso. Provável que ele nem saiba disso, mas ele vai se beneficiar desse ponto de vista. Então, é algo que é de enriquecimento mútuo, né? Não só de quem está mais atrelado à religião, a alguma religião. Mais alguém, gente? Porque assim, eu não falei nada de humanidade ainda, né? Vocês já estão falando aí, falando de pote de água, não sei o quê. Eu já vou para a parte das humanidades, e aqui nesse trecho, primeiro eu vou fazer uma definição do que é a humanidades, porque pode ser muita coisa, e eu reitero que eu não vou ser capaz de trazer todas as definições possíveis nesse pedaço de slide, nesse tempo que a gente está aqui, também porque eu acho que eu não tenho gabarito para isso. Porém, eu trouxe algumas, né? Eu trouxe duas, né? A primeira é que diz que toda ciência, em algum grau, é humana, pois trata da atividade do conhecimento produzido por homens e mulheres. Então, essa definição o nome é o dilema do criador, né? Que trata a ciência como algo que o homem produz. Então, se o homem produz, ele domina. Mas, ao mesmo tempo, pode dizer que as humanidades são as ciências que têm o próprio ser humano como objeto. O estudo do homem como ser social. E, assim, com todo respeito de quem pesquisa um pote de água, esgoto, uma planta, mas, assim, quando a gente fala de humanidades, a gente está estudando o comportamento humano, as relações sociais, a história, as relações políticas, então, a filosofia, o direito. Então, assim, existe um recorte delimitado, né? Apesar de eu concordar com a primeira afirmação, eu não posso dizer que é tudo. Eu não consigo dizer que abrange tudo e está tudo certo e a gente encerra esse debate agora. E a história da investigação humana, ela passou por diversos tipos de conhecimento. Esses aqui não são todos, né? Eu fiz um apanhado bem geral, para a gente entender que, desde quando existe investigação humana, existe alguma relação entre essa investigação e a religião, né? Isso sempre ocorreu nas diversas eras da humanidade. Desde o humanismo, que colocava a dignidade humana e o homem no centro do universo, desde o positivismo de Comte, que entendia o conhecimento científico como único conhecimento verdadeiro. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma visão de mundo que não entende a visão religiosa como algo importante ou central. Apenas um conhecimento extra, né? Apenas um adicional, mas não algo que possa ser levado em consideração na mesma seriedade que uma pesquisa científica, por exemplo, ou que um conhecimento científico, sendo mais exato. A gente teve também a corrente historicista, que entendia os fenômenos humanos como históricos. Então, basicamente, tudo que o ser humano fazia, ele estava dentro de uma história, e que aquilo, ele se conectava com algo no passado, e ao mesmo tempo ele se explicava pela história. A história em si era um dos únicos modos de ver o comportamento humano. E depois a gente foi para o estruturalismo. Então, todo sistema tem uma estrutura. Então, nós, nesse momento, estamos falando esse idioma, com essa roupa, com esses equipamentos, porque estamos imersos em uma estrutura. E essa estrutura justifica isso. E se há algo em nosso comportamento, ou até em nossa condição, que precisa ser alterado, que precisa ser mudado, precisamos mudar estruturas, porque elas que são as principais, os principais agentes que atuam no comportamento humano e na condição humana. E o pós-estruturalismo, que é algo que dialoga um pouco mais com o período que temos vivido hoje, com essa nossa era. Então, o pós-estruturalismo, ele dá uma oposição à certeza epistêmica, né? Então, aquilo que é
provado cientificamente, aquilo que é empírico, ele dá uma oposição, ele dá um grau de subjetividade e tira a estabilidade do significado. Então, se em algum momento a gente diz que aquilo é aquilo, o pós-estruturalismo pode dizer, não, mas não necessariamente é aquilo. Talvez a minha percepção pode mudar o significado daquilo. Muitos chamam isso vulgarmente de relativismo, né? Acho que é o nome mais popular e até um pouco vulgar, em que isso é contado e como isso é conhecido. Mas eu entendo que esse é o dilema que nós, né, das ciências e de quem está imerso em alguma ciência social, é um dilema científico que tem sido posto à nossa frente. E a partir disso, então, quando a gente fala de o conflito da ciência, a religião, do cristianismo com a academia, muito difícil a gente não falar disso, muito difícil a gente não tentar não olhar para essa corrente e tentar olhar para nós. Acho que isso está posto e não é de hoje. Então eu entendo que é fundamental a gente entender que isso tem acontecido e que a nossa fé ela também está aí, né? Ô, Giovanni, você escreveu algo aqui, você quer falar? Eu vi que você escreveu aqui. Não, é só o comentário que eu fiz, né, que alguns estudiosos alemães do século XIX, seguidores do historicismo, eles fizeram uma integração entre fé e ciência de uma forma até mesmo bizarra, de forma a não ter mais diferença nenhuma, né? Eu citei como exemplo Hegel, para quem praticamente o processo histórico era a própria Santíssima Trindade e o seu movimento, enfim, uma coisa bem curiosa. Eu não sabia disso, nunca tinha visto isso. Sim. Interessante. Eu acho que é uma abordagem radical da integração, né? Enquanto a gente está tendo cuidado para falar de integração aqui, você citou uma situação radical nesse aspecto. Alguém falou aí? Eu acabei perdendo. Era alguém falando? Acho que era só o Giovanni mesmo. Vou pro próximo então, hein? E aqui a gente volta. Então a gente volta para o nosso debate, né? A gente volta para as nossas ferramentas de diálogo, ferramentas de interação, de independência, enfim, para entender o dilema que está na nossa frente. Então, para entender uma ideia que tem se propagado da nossa sociedade e como nós, cristãos, nos relacionamos com isso. E eu entendo, né, que a gente não pode fazer uma dualidade a ponto de achar que tudo que vai fora da teologia, tudo que fora do nosso cristianismo é inválido, né? Eu acho que isso é quase que uma opção pela independência, né? De achar que... E é até uma leitura, de certa forma, fundamentalista, né? De achar que a gente consegue se fechar no nosso conhecimento a ponto de entender que fora da Bíblia também há verdade. Algo que eu estava conversando no começo, né? Claro que, deixando bem delimitado isso, né, para vocês não acharem que eu acredito em algo que eu não acredito, né, claro que se for uma verdade que vá de encontro ao que está dentro da Bíblia, eu pelo menos opto pelo que está na palavra de Deus. Deixando claro, porque está sendo gravado, né, eu não sei como que o Derek e o Paulo podem usar isso contra mim, em algum momento, né. E a partir disso, eu acho que o campo onde a gente encontra essa interação é o campo universitário. Eu não escrevi nada nesse slide, eu deixei apenas um microfone. Porque eu vou contar um pouco da minha história e se alguém quiser também compartilhar sua história, compartilhar sua visão, compartilhar sua experiência. Eu deixo claro que a minha história, ela obviamente, particular, então eu não posso afirmar que essa deva ser a história de vocês ou todos os cristãos brasileiros universitários. Eu acho que eu sequer pisei mais de uma vez em alguma outra universidade. Então eu estou sendo honesto na minha abordagem. Mas, assim, quando eu cheguei na FABC, em meados de 2015, fazem 7 anos, eu lembro que eu cheguei sem
sem muitos pressupostos teológicos muito firmes. E quando eu falo pressupostos teológicos, eu não falo só de entender doutrinas fundamentais da Bíblia, ou entender debates acalorados e profundos, tipo, se Adão e Eva já nasceram com a tendência ao pecado ou não. Não estou falando disso. Mas eu falo até de doutrinas fundamentais do cristianismo, né? Que muitas vezes a gente pode, sem querer, acabar desmerecendo em prol da experiência. Mas eu cheguei com muita experiência religiosa na universidade. Mas eu entendi que certos pressupostos fundamentais não estavam tão firmes assim. Então, eu chegava, né, nas reuniões da ABU e eu percebia que, tipo, existe uma doutrina que fala sobre Deus, Jesus e Espírito Santo serem um só, e, tipo, como isso se dá. Eu não tô falando nem que não vou nem dizer que eu sei explicar completamente essa relação, mas, assim, eu não sabia nem do debate, entendeu? Eu não sabia nem que tinha toda uma dinâmica, que uns acreditavam numa coisa. Eu não estava imerso nisso. E quando eu falo de doutrina fundamental, são coisas que edificam nossa fé. Então, muitas vezes a gente acaba sem querer confundindo doutrina fundamental com discussão teológica acalorada, sem sentido. E eu não estou falando disso, né? Eu acho que a discussão tem o seu lugar, sim. Mas eu falo no sentido mesmo de ter uma fé fundamentada. Então, quando eu cheguei na FBC, eu não tinha isso muito pavimentado na minha vida. E eu entendia que eu não ia entrar em conflito lá, mas eu achei que eu ia tratar de um conhecimento independente, que não teria nada a dizer sobre a minha fé. E eu percebi que já no começo eu percebi que ali eu seria questionado. Claro que não pessoalmente, ninguém iria na minha casa me perguntar, enfim, ninguém iria no meio da faculdade fazer pergunta, mas é claro que quando a gente tem acesso a toda essa bagagem de conhecimento e que às vezes fala um pouco sobre nossa fé, é normal que a gente olhe para isso e tenha que ter uma resposta. E como eu não tinha uma resposta, porque conforme eu falei anteriormente, eu não tinha pressupostos muito bem definidos, eu decidi agir com o meu coração. E eu lembro que na primeira oportunidade que eu fiz uma matéria com um professor, que eu acho que, assim, foi um caso bem específico. Não tem como dizer que acontece muito isso na universidade. Foi um caso, na minha opinião, bem específico, que era um professor que abertamente debochava da fé cristã, da Bíblia, em toda a aula. Tipo, toda a aula tinha algum deboche, né? Bem aberto, no sentido, assim, dele falar assim, gente, esse conhecimento que vocês estão aprendendo aqui, vocês não vão encontrar em Salmos. Você vai encontrar só na ciência, entendeu? Isso aí... Salmos você tem que ignorar. Então, assim, era um comportamento bem bélico, assim. E claro que a minha caminhada cristã na universidade, dentro da ABU, ela foi me moldando, né? E isso demorou tempo. Para quem chegou e não tinha nenhum pressuposto, não acredito, só tinha experiência, só tinha sensações, né? Só tinha vida cristã, mas não tinha muito pressuposto. Claro que esse amadurecimento demorou, então eu achei que eu tinha que, de alguma forma, tipo, confrontar aquilo. E eu lembro que eu cheguei na sala do professor para falar com ele, e eu lembro com muita vergonha que eu fiz isso, que eu cheguei para ele e falei assim, professor, eu quero orar pela sua família, tipo, do nada, assim. E é óbvio que ele não recebeu aquilo muito bem, e me esculachou, falou que se eu tô lá se até o terceiro quadrimestre eu não abandonar esses pressupostos meus, eu não vou saber o que eu estava fazendo na universidade. Então foi algo bem hostil e bem confrontoso para mim. Mas ao mesmo tempo eu sei que o clima universitário em si, o ambiente universitário em si, ele não tem ele não vive um estado beliculoso o tempo inteiro, né? Eu entendo que a hostilidade a esse nível, ela vai ser se acontecer o que aconteceu. Então, se eu chegar, às vezes, com um discurso muito invasivo, muito sensível para uma pessoa, óbvio que a resposta ela vai ser beliculosa. E eu lembro que, nesse tempo, enquanto Deus ia me amadurecendo com
período que eu estive na ABU, eu percebi também que eu conseguiria me relacionar com as pessoas além da questão da fé. Então, ao invés de eu me preocupar em refutar pessoas, em levar pessoas ao debate, a questionar pessoas, eu consegui ter amigos, né? E eu acho que o ambiente universitário é um ambiente de amigos, onde você conhece muitas pessoas. E além de ser um ambiente de amigos, é um ambiente onde a gente pode dispor de muito conhecimento. Então, se muitas vezes a gente acha que a gente tem que negar aquilo e achar que só a nossa fé é válida, a gente está perdendo uma oportunidade muito grande. Tanto de conhecer as coisas que Deus criou, mas também de agir dentro de um campo missionário, que é a universidade. Então, a partir do momento que eu ia fazendo amigos, eu percebia que, eu não vou falar que não existe algum grau de hostilidade com a fé cristã lá dentro, né? A gente citou eu citei aqui várias correntes de pensamentos que permearam a história humana, e claro que muitos autores, dentro dessas teorias, eles são avessos à existência de Deus. Eles são avessos à existência de uma religião, de uma fé cristã. Tem autores até que são mais radicais. Então, assim, é até meio que esperado que muitas pessoas acreditem em autores e acreditem principalmente acreditem em teorias, em correntes de pensamento que excluem Deus. Ou que entende que Deus ou a religião são atores rasteiros na sociedade. Rasteiros não, mas adicionais, essas não são fundamentais. Então é óbvio que em algum grau vai existir algum grau de hostilidade. Isso é quase que esperado. Mas ao mesmo tempo eu não acredito, eu não consigo enxergar a universidade como um local onde há uma perseguição orquestrada a cristãos, algum grupo que quer eliminar o cristianismo ou qualquer ideia religiosa da universidade. Eu nunca presenciei isso. Sempre que eu presenciei algo mais hostil e mais radical, foram momentos bem específicos, com pessoas específicas. Eu sei que tem gente que quer essas coisas, né? E realmente, essas pessoas existem. Mas eu acho muito difícil a gente acreditar que dentro da universidade há um sistema de ensino que promova a perseguição religiosa sistematicamente. E no final das contas, eu percebi que... E isso eu fui perceber só depois da universidade, quando eu mantive contato com esses amigos que não eram crentes nem nada, mas que, assim... Eu ter relacionamentos é um grande elo para a pregação do evangelho. Então, se a gente está numa lógica hoje de... Igual eu falei, tem um debate que está posto, que tá na nossa mesa, está posto na nossa mesa. E que em algum grau, vai chocar nossa fé cristã, se não chocar completamente. E a gente não pode negar isso, a gente não pode deixar de olhar para essa realidade. Mas, ao mesmo tempo, nos últimos anos, a gente tem visto muitas correntes mais radicais que enxergam o confronto, né? Então, enxergam o conflito como uma alternativa da interação. E o conflito não está resolvendo esse problema. E eu vi amigos, assim, eu vi irmãos dentro da minha sala, vi amigos, assim, cristãos que optaram pela lógica do confronto. E isso não foi resolvido, porque essa batalha de ideias não é um pressuposto, não é uma condição exclusiva e necessária para a atuação de Deus na vida das pessoas. Então a gente enxergar a universidade somente como um bando de louco que acredita em umas teorias muito loucas aí, fuma maconha e fica numa orgia muito louca todo dia. Isso é reduzir, sabe? É reduzir pessoas, é reduzir um ambiente, é reduzir um campo missionário. Mas enxergar que pessoas têm as suas crenças e os seus modos de viver também, né? Que às vezes vão de encontro também à fé cristã, à moral cristã, e também não estou negando isso. Mas ali também tem pessoas, ali tem gente ansiosa, ali tem gente que faz tratamento, psicólogo, com psiquiátrico, assim. E eu acho que isso é uma ponte que faça sentido para nós, porque eu acho que muitos universitários têm esses problemas, então, em algum grau, a gente está junto com eles nisso. E ali é um lugar onde a gente se enxerga iguais a eles, né? Mas
entendendo também que pessoas precisam ser alcançadas por Cristo além de nós. E depois da universidade, né, quando eu encontro esses amigos, assim, uma vez, inclusive, a Dani tá aí, né, ela estava junto comigo, a gente estava fazendo um jogo, tem um jogo de cartas lá que nos induz a fazer reflexões sobre a nossa vida, sobre outras pessoas e tal. E eu ouvi mais de uma vez que pessoas dizendo assim, eu era contra a ideia de religião, eu queria que a religião acabasse. Eu não me tornei crente, mas eu ouvindo você, eu conhecendo você, eu fiz isso ser aceitável. Eu fiz isso ser uma ideia aceitável. E será que Deus não se alegra de saber que há uma semente ali? Né? Será que Deus não se alegra em entender que há pessoas que procuram um diálogo e que não abrem mão dos seus princípios, mas estão abertos ao diálogo e estão abertos a tratar as pessoas como pessoas? Então, muitas vezes, essa lógica do conflito, da ideia, da batalha, ela acaba reduzindo pessoas a ideias. Então, você acha que aquilo que a pessoa acredita, você pode ser contra aquilo que a pessoa acredita, mas você não pode ser contra ela. Então, a gente está numa sociedade hoje, num Brasil polarizado, que diminui pessoas. Então, aquela mensagem do WhatsApp, aquela corrente, ou aquele professor da universidade que faz um texto completamente bélico contra pessoas comuns, aquilo não resolve as coisas. E a minha proposta aqui é que quem reconcilia as coisas é Cristo. E aqui eu tenho os pressupostos para o diálogo. Então, se a gente opta por dialogar, e não por combater, e não por lutar, claro que entendendo que o combate é de ideias, né? Claro, não estou negando isso, mas não ser um combate de pessoas. Se a gente acredita que há pressupostos para o diálogo, a gente precisa entender algumas coisas. Então, diálogo crítico, mas mutuamente respeitoso. Então, é crítico. Então, lembra que a gente estava falando que a gente tem uma ideia à mesa hoje que tira tira toda a objetividade das coisas e existe a minha verdade e a sua verdade e elas nunca vão se confrontar. O diálogo ele é crítico, mas ele é respeitoso também. Ao mesmo tempo, a gente precisa ouvir e também ser ouvido. As pessoas têm algo a falar. E a gente não pode entender que as pessoas são somente aquilo que a gente acha que elas são. Respeito à natureza circular de cada campo. Então eu não posso achar que eu tô falando de uma ideia somente sob o meu ponto de vista e achar que um ponto de vista diferente, ou um perfil, ou uma área do conhecimento diferente, ela não seja válida. E também, por último, ter uma postura de integridade, mas sempre uma postura aberta para novas ideias e novos conceitos. Vocês percebem que quando a gente fala de respeitar, de ouvir e ser ouvido, tô falando com crente aqui, tá? Tô falando com crente. Isso aqui também é fruto do Espírito. E é algo que uma pessoa que ela não entende a fé cristã, que ela não foi encontrada por Jesus, talvez ela não dispõe disso. Entende? Então, eu entendo que nós, e a partir do pressuposto, novamente, que somos cristãos, nós, como cristãos, temos muito a contribuir para esse campo, porque a gente dispõe de algo que eles não têm, que é o próprio Cristo que está em nós. Eu termino pedindo para que Deus possa alcançar nossos corações e também que Ele possa nos transformar, né, e não sermos influenciados tanto por uma ideia que nega as verdades de Cristo, mas também por uma ideia beliculosa, uma ideia de combate, uma ideia de ferir reputação alheia. Eu entendo que cristãos eles podem muito contribuir para a ciência. Eu acho que a ciência perde quando ela nega a importância da religião e a importância de Deus. Alguém? Igual eu falei, eu falo que foi a minha experiência. Então, claro que se alguém tem uma experiência que contradiz tudo que eu falei aqui agora, não tem problema. Acho que a gente está aqui para apresentar ideias e crescer junto. Pode falar, Giovanni.
Então, eu vou falar um pouco da minha experiência também, né? Eu não cheguei a concluir, eu saí exatamente na metade, mas eu fiz faculdade de Humanas, no caso foi História, fiz na Fundação Santo André. Enfim, a respeito da minha experiência pessoal é que quando eu entrei, eu ouvia muitas histórias, principalmente às vezes em meio religioso, né, a respeito de perseguição contra cristãos, tal, e ainda você vai estar numa área de humanas, né, vão te desrespeitar. E naquela época eu vivia em círculos religiosos mais conservadores também do que hoje, por exemplo, e então só ouvia isso, né, vai ser muito difícil e tal. Mas eu fui lá, a experiência que eu tive foi a seguinte: do ponto de vista de oposição de ideias, os professores, no meu caso, eles tendiam a respeitar mais. Os alunos, muitas vezes, eles repetiam, né, ideias dos professores sobre, enfim, diversos posicionamentos, mas uma coisa que eu percebi, em humanas isso é muito comum, a tendência, às vezes, eles repetem, mas eles não sabem argumentar o porquê. E quase sempre, pessoas que fazem isso acabam tendo um comportamento belicoso, né? Então, se com o professor, dá para você ter um diálogo legal. Às vezes ele vai falar essa posição, por causa disso, por causa daquilo, né? Por que eu critico o papel da religião em tal coisa, né? Só que ele vai saber reconhecer os méritos também. Praticamente todos os meus professores agiram dessa maneira. Os colegas, muitas vezes, não. Eles tinham a tendência de logo de partir para um modo belicoso, entendeu? Só aqui exatamente que eu creio, a minha bolha é certo, e daí quase sempre os que tinham esse ponto de vista era aquele estereótipo, né? Assim, sem ligado, mas falando, né? Então é ateu, é de esquerda e tal, não sei o que, né? Então, com alguns desses eu tive, inclusive chegaram a me ofender de forma pessoal e tal, porque, por exemplo, um dia eu coloquei, acho que algo no Facebook, naquela época, fazendo uma crítica ponderada em relação à antiga União Soviética. E um deles, então, Ion chegou assim a falar, mas aí diz, olha só quem fala, o sujeito que segue a religião que mais matou na história da humanidade. Daí, tipo, nunca um professor meu falaria algo desse tipo, né? Eles falariam, são as questões, né, vários assuntos. O que me beneficiou foi que, como eu era mais velho já um pouco do que a maioria, alguns anos, acho que eu tinha 22, 23 anos, o pessoalzinho tinha 18 e tudo, eu sabia lidar, né, com essa questão. Bem, outra coisa que eu percebi é que quando tem algum tipo de oposição, quase sempre não está relacionado a questões envolvendo a teoria religiosa, né, uma confissão religiosa específica, ou a questões metafísicas, mas sim o que isso influencia na vida completa de uma sociedade plural, com pessoas de todas as religiões, crenças, falta de crenças, opções políticas, orientação sexual e tal, né? Então, por exemplo, dificilmente alguém que tem posições, independente daí, outra coisa que eu quero separar também, não necessariamente você precisa ter posições teológicas mais progressistas ou liberais para você ter posição mais aberta em relação ao convívio na sociedade. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que são mais conservadoras que eu, até teologicamente, né? Mas que, a respeito do ponto de vista social, são totalmente defensores assim, do Estado laico, né? E tudo. Então, por exemplo, uma das posições que eu... Letícia? Bom, gente, posso tacar fogo no parquinho, colocar aqui uns contrapontos? Vamos lá, né? Se você não fizer isso, não é você, né, Letícia? Os fatos. Enfim, eu concordo com o que vocês dois falaram, que realmente uma certa parte do que a gente chama de perseguição religiosa, na verdade, são posicionamentos equivocados da parte de cristãos, são coisas que os cristãos fazem que não glorificam a Deus, às vezes até por uma questão de imaturidade, porque o cristão universitário é tão jovem quanto o não cristão universitário. Então,
da mesma forma que um lado comete erros, o outro também, porque qual é? Eles têm 18 anos, sabe? Eu passei pelos meus 18 anos, fase complicada, né, galera? Mas, enfim. Só que eu acho que uma questão que a gente precisa discutir, que eu até coloquei um texto aqui nos comentários, que eu acho que eu já até compartilhei com alguns de vocês, é que hoje em dia, para mim, é muito claro que rola um certo elitismo disfarçado de cristofobia na universidade, sim. Rola um pouquinho de perseguição também, tá? Especialmente em níveis mais altos, né? Então, um cristão, por exemplo, que ele é historiador e arqueólogo e vai pesquisar sobre arqueologia em Israel, ele precisa fazer as coisas que ele faz muito bem feitas para que elas consigam ser publicadas, para que elas consigam ser tão respeitadas quanto o mesmo autor que fosse ateu teria esse respeito caso ele escrevesse pior, assim, entendeu? Então, tudo que o cristão faz tem que ser mais bem feito, mas até aí a gente também convive com isso em outras áreas do conhecimento, em outros lugares. Só que o que eu percebo na universidade é que pessoas que às vezes até têm um discurso, entre aspas, pró-pobre, mas vêm de lugares mais ricos, são justamente as mais hostis com cristãos. Né? Claro que tem exceções, já tive casos em que algumas pessoas foram hostis, sim, comigo, ou com algumas atitudes que eu tomava na universidade sem motivo, mas eu entendia o lado da pessoa, porque era uma pessoa que, enfim, lidava com homofobia e tudo mais. Poxa, complicada a situação, né? Mas em outros casos, para mim é muito nítido que tinha um componente de elitismo disfarçado, sim, e que, em geral, eu sinto um certo incômodo na universidade quando uma pessoa que vem de uma origem um pouco mais periférica entra na universidade e defende um ponto de vista que é incomum para aquela bolha, porque a universidade é uma bolha. Todo mundo ali estudou nas mesmas escolas, todo mundo ali tem experiências muito parecidas, todo mundo ali faz intercâmbio, todo mundo ali tem a mesma cor da pele, todo mundo ali mora nos mesmos bairros, nos mesmos lugares. Então, assim, é óbvio que eles têm uma bolha e que tudo aquilo que fuja dessa bolha, seja evangélico ou não, tá? Vai incomodar. Então, eu reconheço que existe um posicionamento equivocado dos cristãos, mas eu também acho que a gente não pode tapar os olhos para isso, porque é injustiça social. Querendo ou não, não é certo você usar da religião da pessoa como uma desculpa para, na verdade, fazer uma discriminação social, entendeu? E isso, para mim, na UFABC é ainda mais nítido, porque alguns cursos são muito mais elitizados do que outros, algumas classes sociais tendem a escolher mais alguns cursos do que outros, e os cursos que são mais escolhidos pelas classes sociais mais baixas, eu vejo que tem menos cristofobia, eu tenho essa sensação. Não tenho base em dados aqui, tá? Mas eu acho que é isso. Eu acho que tem isso sim. Isso aí é tão vivo, assim, que... E isso foi recente, tá? Não sei se vocês viram aquele episódio que um vereador em Minas Gerais liderou uma invasão a uma igreja, né? Para fins de protesto. Normalmente eu evito comentar essas coisas assim, porque eu espero tudo se acalmar para eu ter uma opinião, porque senão eu fico ansioso. Mas no auge daquela discussão eu vi uma professora minha, tipo, doutora, sabe? Doutora da FABC, me deu aula, super competente na área de conhecimento dela, e ela dizendo que ela é abertamente, né, tem a sua militância, além da sua profissão, e ela afirmou que tem gente de esquerda preocupada em defender a igreja, sabe, em defender a liberdade de culto, enquanto, sei lá, coisas absurdas têm acontecido socialmente no Brasil. Porque acho que foi bem no contexto da morte do Mose, né, que é aquele cara que morreu na paulada. Então, assim, eu percebi muita gente concordando, e acho que as pessoas não sabiam o absurdo que elas estavam falando. E talvez, se alguém que discorde fale algum absurdo do mesmo tamanho, aí sim iria experimentar de uma oposição bem bélica, seja no contexto universitário, seja em redes sociais, que também é uma outra bolha, né, um outro ambiente, né, não é esse necessariamente que a gente está conversando. Então, acho que acho que eu reitero, né, eu não acho que existe uma perseguição sistematizada, mas eu não posso ser inocente e achar que não há hostilidade nenhuma. Eu acho que existe sim. Pode falar, Lê. Opa, e só complementando, algum nível de hostilidade é até mesmo normal, porque também rola com outros tipos de trabalho. Eu não sei se vocês já trabalharam em outras áreas e tudo mais, mas assim,
É normal ter hostilização com evangélicos no trabalho, é normal ter hostilização com evangélicos mesmo em ONGs ou em outras coisas. É absolutamente normal, e algum nível disso é até, entre aspas, desejável, porque está nas escrituras que a gente ia sofrer perseguições, né? Mas eu acho que às vezes a gente faz um draminha assim na universidade, mas na universidade eu acho que tem uns componentes a mais, assim, é um pouco pior que em outros ambientes, sim. Eu acho que a pior experiência que eu já tive como cristã foi a universidade. A minha foi a pior e a melhor. Se não fosse a ABU, com certeza seria pior, não teria dúvida, assim. Só que acho que o que é mais preocupante é que a universidade é uma bolha, só que assim, ela não é uma bolha muito isolada, né, mas também porque ali a gente tá vendo a elite intelectual brasileira sendo formada. Então são pessoas que vão ocupar os grandes cargos nas multinacionais, nas grandes empresas brasileiras, na academia mesmo, na política. E as pessoas, muitas vezes, são formadas nesse contexto, né? Eu acho que isso é o mais perigoso, na minha opinião, que é algo mais a médio e longo prazo, né? E que ao mesmo tempo que eu acho que rola, às vezes, um certo exagero, no sentido de tipo, às vezes a gente ser criado nos ambientes eclesiásticos, e aí enfiam na nossa cabeça que, tipo, qualquer coisa fora daquela bolha da igreja vão sugar sua alma, e é o diabo, e você não se mistura, e etc, e isso rola, né, e você não faz as pessoas terem uma certa maturidade de fé. Eu percebo, assim, muito claramente, não só nas universidades, mas na sociedade como um todo, um crescimento muito forte do secularismo, né, e hoje do que a gente chama de progressismo, e isso tem sido forte, inclusive, até no meio cristão, né, que hoje em dia está se tornando cool você ser um crente que não leva tão a fundo, ou tão a sério, ou tão ipsiliteris os princípios bíblicos assim, sabe? Tipo, a Bíblia atualizada, né? Enfim, e aí, eu acho interessante a gente refletir sobre isso, porque eu acho que esse é um desafio que veio para ficar e que vai se intensificar, né? E principalmente com essa polarização, principalmente com o advento das redes sociais, eu acho que essas coisas elas vão tender a ser cada vez mais difíceis, mesmo no sentido de posicionamento, no sentido de você não ter vergonha de levantar as bandeiras do reino, né? Às vezes você pode nem falar que é do reino específico, usar o nome de Jesus, mas aquilo que você for ser, a maneira como você se porta, isso vai ferir de alguma forma aquilo que a nossa sociedade está querendo defender, né? E quando a gente fala sobre criar pontes e diálogos, eu acho que isso torna ainda mais difícil, porque a gente, como cristão, a gente tem um chamado de sermos pacificadores, né? E ser pacificador num contexto como esse é comprar briga muitas vezes até com a elite religiosa, sabe? E eu acho que é muito necessário a gente refletir sobre isso e buscar mesmo a sabedoria de Deus, para que a gente não perca a nossa voz profética nesse processo, para que a gente não deixe de falar das verdades do reino, mas que a gente não deixe, sabe, também de apontar o pecado que está sendo carregado não só nessa sociedade caída, mas em nós também. Desculpa se eu falei muito, gente, mas é que eu queria deixar, sei lá, foi uma reflexão que surgiu aqui. Enfim, te amo bem, é isso. Só pra contextualizar, gente, ela é minha noiva, tá?